Sempre quando a gente quer fazer uma mudança em casa, a gente pensa logo, vou reformar. Mas sabia que você pode fazer uma mudança aí na sua casa, transformar o ambiente sem precisar de quebra-quebra, com uma ambientação? Mas olha, gente, para não se perder no meio do caminho, é preciso contar com uma ajuda especializada. E eu fui conversar com uma designer de interiores e vou trazer dicas bem valiosas. Vale a pena acompanhar a entrevista. Vamos ver. Pois é, gente, todo mundo quer dar aquele toque especial, né, na casa. Mas qual a diferença entre ambientar ou reformar? E o que se adequa melhor ao que você quer? É o que a gente vai entender agora com a designer de interiores, a Luciana Galvão. Luciana, bem-vinda. Obrigada, Sara. É sempre um prazer estar com vocês. Me diz uma coisa, quer dar aquele toque diferente? Qual a diferença primeiro entre ambientar e reformar e o que é melhor? Eu acho que isso vai depender de cada cliente, né? Isso vai depender de cada cliente, Sara. Depende do que você quer investir e do que você quer de resultado final também. Vamos pensar assim, às vezes você não está com um orçamento muito grande para fazer o seu apartamento, a sua casa, mas você quer mudar completamente. Eu quero, igual esses programas de TV, que eu entro e nem acho que aquele lugar não era nem a minha casa. Dá para fazer isso só ambientando? Dá. Primeiro vamos falar sobre o que é ambientar e o que é reformar. Reformar é quando você quebra. Quando você mete a marreta, você está reformando um ambiente. Quando você está modificando esse ambiente sem precisar de quebra-quebra, de muita confusão, aí é ambientação. Lu, colocar um piso pode ser chamado de ambientação? Se não houver quebra-quebra, ele entra como ambientação. Os têxteis entram em ambientação. O que é têxtil? Têxteis, almofadas, cortinas, tapetes. Então você consegue perfeitamente mudar completamente um local sem precisar quebrar nenhuma peça. Às vezes a gente estava conversando aqui agora, antes de dar o play, sobre um gesso que eu estou fazendo numa agência de turismo. Né? Ele tem um gesso muito rebuscado, muito antigo, inadequado esteticamente falando. Se o gesso está bom, o que a gente faz? A gente retira as molduras, aquelas que são muito sinuosas, que tem muita informação, transforma isso num gesso liso, em massa e pinta. Isso é reforma? Não, isso é ambientação, você está ambientando. Tá? Você não vai precisar sair quebrando as coisas todas e dando um trabalhão danado, né? Trocar uma cor de parede, trocar um móvel. Você pode trocar o móvel ou então reformar o móvel. Você pode usar papel de parede, você pode usar tinta, trocar capinhas de almofada. A gente consegue modificar completamente um apartamento sem reforma. Isso é importante também para aquelas pessoas, por exemplo, que vai morar em um imóvel alugado, né? Também. E eu faço muito imóveis alugados, tipo, você alugou aquele apartamento, acha aquela cerâmica horrorosa, ou então o apartamento não tem sua cara, mas você vai passar ali 1 ano. E aí você quer 2 ou 3, dependendo do contrato, e você quer dar o seu jeito para o apartamento. Você consegue? Você consegue colocar um piso laminado que você retira quando você vai embora e aproveita em outro lugar, você sem danificar o piso anterior. Você consegue pintar a parede, que obviamente depois você vai ter que pintar para devolver o imóvel, mas eu já fiz vários imóveis onde o dono pede para não modificar, deixar a tinta que a pessoa colocou, tá? Então, tem esse caso e tem também o caso daquelas pessoas que têm casas ou apartamentos para aluguel de temporada, né? Aracaju é uma cidade praiana. Mas lá no site tem um monte de apartamento e casas lindas e eu não consigo alugar com muita frequência, né? É uma espécie de homestaging que a gente chama. Homestaging, na verdade, é fazer a decoração para se vender aquele imóvel, né? E nesse caso que a gente está falando, é para alugar para a temporada mesmo. E a reforma, ela vai exigir um maior número de profissionais ali trabalhando, diferente da ambientação, né? Ela exige um maior número de profissionais, ela exige um custo maior de investimento. E quando é que eu reformo? Eu reformo quando eu preciso de mudanças muito radicais. Mas é importante ter essa consciência do que é reformar
e do que ambientar, Sara. Porque a massacrante maioria dos clientes chegam pensando que se eu quero mudar 100% o ambiente, eu preciso reformar. E isso não é uma verdade. Às vezes você só ambienta e você se sente em outro lugar. É verdade. E só pra gente finalizar, lembrar a quem tá em casa que com um profissional realmente que entende, é que a gente vai conseguir, né, esse resultado isso, assim, final, que é o desejado, né? Isso. Com um profissional é óbvio, e assim, com um profissional que entende, é como você diz, né? É óbvio que isso tudo vai ser mais fácil e que você também vai terminar gastando menos. A gente sempre pensa assim, mas só o custo do profissional eu poderia investir em outra coisa dentro da reforma, dentro da ambientação. Mas às vezes você gasta mais quando você está sozinho por atitudes que você tomou que foram equivocadas. Perfeito, obrigada. Foi um prazer.